Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Daniel na cova dos leões. O profeta Daniel, o quarto dos chamados profetas maiores, tinha sido levado ainda muito jovem para o exílio babilônico. Mas ele, mesmo em terra distante, permaneceu fiel ao seu Deus. Era um homem de oração e com dom de profecia. Quando o rei Dario tomou a Babilônia, logo ele reconheceu a habilidade e capacidade do profeta Daniel. Dario constituiu naquela época sobre o seu reino 120 presidentes e também escolheu 3 homens para agirem como supervisores daqueles presidentes. E desses 3 homens escolhidos, Daniel foi um deles. O profeta Daniel, porém, começou a se destacar entre esses homens, e o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o seu reino, de todo o seu império. Daniel, no seu capítulo 6, versículo 3, diz: Então o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Diante disso, tanto os governadores como os outros supervisores começaram a tentar derrubar Daniel do seu posto. Mas como não encontravam nada que pudesse acusar Daniel, então eles tramaram uma conspiração para afrontar a lei do Deus de Daniel, colocando assim Daniel numa difícil posição. O plano consistia em fazer com que o rei estabelecesse um edito que durante 30 dias somente poderiam fazer orações direcionadas ao rei. E quem desobedecesse a este edito seria jogado na cova dos leões. Então vocês observam que os homens tramaram desta forma para poder prejudicar Daniel, porque não acharam nada que poderia acusá-lo. Então esse edito era que durante 30 dias todo o povo somente poderia orar, falar ao rei Dario, não a outros deuses. Mas Daniel permaneceu fiel. Mas veja o que fala em Daniel capítulo 6, versículo 7. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho, a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Então este foi o plano que aqueles homens fizeram, falaram ao rei, e assim aconteceu. Porém, meus amados irmãos e amigos, Daniel, mesmo sabendo do edito do rei, permaneceu fiel ao seu Deus. Ele continuou a orar 3 vezes por dia, como costumava fazer. Ou seja, ele não se escondeu e também não fez para afrontar ninguém. Só não mudou o seu hábito. Veja Daniel 6, versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então Daniel foi jogado na cova dos leões, leões famintos,
Mas Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, e Daniel saiu da cova sem nenhum dano. Essa, meus irmãos, é a história resumida de Daniel na cova dos leões. Você pode ler toda a história lá em Daniel, no livro de Daniel, um maravilhoso livro de grandes ensinamentos para nós. Mas nesse pequeno resumo que eu fiz de Daniel na cova dos leões, qual a aplicação para nós neste episódio, nesta passagem da Bíblia? Primeiro, a história de Daniel na cova dos leões é um exemplo de fé e fidelidade ao soberano Deus. Isso nos ensina que devemos também permanecer firmes na fé, mesmo diante de qualquer situação que venhamos a enfrentar. Pedro, em Atos, no seu capítulo 5, 29, ele disse: porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, tanto Pedro como os demais apóstolos, lá em Atos 5, 29, falaram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, essa é a primeira aplicação para nós, meus irmãos e amigos. Precisamos ser fiel ao nosso Deus, obedecê-lo em qualquer situação e continuar como nós fazíamos antes. Daniel não mudou o seu hábito, orava 3 vezes durante o dia sempre, mesmo podendo ser jogado na cova dos leões, ele continuou fazendo como antes fazia. Então, a primeira aplicação para nós, o primeiro ensinamento é que nós devemos permanecer fiel a Deus e também deixar que a palavra de Deus nos ensine o que e como devemos proceder em qualquer situação. A segunda aplicação é que Daniel só precisava abrir mão da oração por 30 dias. Ou então ele podia orar escondido durante aqueles 30 dias, sem que ninguém soubesse. Ele poderia ter feito isso, mas Daniel não quis, pois provavelmente ele tinha feito um propósito com Deus e ele não queria abrir mão disso, e fez o que era correto. E nós nem precisamos estar diante da morte para abrir mão das orações. O sono, a preguiça, a falta de prioridade são suficientes para nos tirar essa importante ferramenta que Deus nos deu, de orar, de clamar, de falar com o Senhor. Abrimos mão da oração por nada. Então, meus irmãos, o segundo ensinamento, a segunda aplicação para nós é essa: não deixemos de orar. Façamos as nossas orações a Deus em qualquer situação. Devemos falar com Ele, devemos buscá-lo, clamar, pedir a Ele, agradecê-lo, sempre e em qualquer momento e em qualquer lugar. Ao sermos afrontados pelo mundanismo, pelo pecado, ou até mesmo pelo diabo, precisamos ter a mesma disposição que Daniel teve. Ser fiel a Deus, ter compromisso com a tua palavra e não esperar cair numa cova ou numa cama para começar a orar. Muitas vezes, irmãos, nós deixamos as coisas chegarem no fundo do poço, cairmos mesmo numa cova ou até mesmo numa cama para assim começar a clamar ao Senhor. Que nós possamos tirar esses exemplos para nós e possamos viver uma vida direcionada pela palavra do Senhor. Vamos orar? Deus, muito obrigado, Deus. Obrigado pela tua palavra e que, a exemplo de Daniel, nós possamos continuarmos, Pai, fiéis ao Senhor em qualquer situação, Deus. Ajude-nos a vencer as nossas limitações, as nossas dificuldades, Deus, e que possamos, Pai, colocar essas aplicações em prática no nosso viver e que possamos fazer sempre, Deus, o que for de agrado
ao Senhor. Louvamos e glorificamos o nome do Senhor e oramos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então fique em paz, Deus abençoe a sua vida e lembre-se, seja fiel, continuemos fiel ao nosso Deus. Continuemos compromissados com a bendita palavra do Senhor. E a oração, irmãos, que ela seja constante em nosso viver. Que Deus abençoe a todos nós.